bom estar aqui, galera. Prazer imenso, de verdade. Tava morrendo de saudade, muitos de vocês aqui. Uma puta de uma responsabilidade estar aqui na frente de vocês, porque muitos daqueles que são meus exemplos, os caras que são as pessoas na qual eu me espelho, estão aqui hoje, me ajudaram, vêm me ajudando no meu crescimento profissional. E eu cresci nesse ambiente, nessas talks, vendo vocês, ouvindo vocês, compartilhando as coisas com vocês. E eu espero ter algo para compartilhar com vocês que seja útil para vocês. Bom, não chora, não chora. Bom, vou falar sobre o Splitter. É um approach que eu estou pesquisando, que é para dificultar ataques de correlação e análise de tráfego dentro da rede Tor, tá? E eu queria começar com duas perguntas bem simples. Tem alguém da ABIN aqui? NSA? Ok. Bom, eu queria fazer um negócio um pouco diferente enquanto eu vou falando. Eu quero já começar com a demo, que é para vocês entenderem como que a ferramenta se inicia, tá? Então, basicamente, você vai chamar... Isso aqui é só para provar que eu gravei hoje. O meu time zone ele está um pouco errado, porque eu estou no time zone da Polônia. Então, basicamente, você chama a ferramenta, define o número de instâncias do Tor que você quer por país e o número de país. Calma que daqui a pouco vocês vão entender isso tudo, tá? E a ferramenta, aí você define qual entry node, qual node do Tor que você quer forçar. Nesse caso, eu estou forçando o entry node. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso, é só para vocês entenderem. Assim que a ferramenta ela spawna as instâncias do Tor, então aqui você tem o número de países que eu selecionei, foram 15 países, 2 instâncias por país, tá? No caso, eu tenho um total de 30 instâncias do Tor rodando. E essa ferramenta, eu estou utilizando o HAProxy. O HAProxy tem uma interface web que você pode monitorar como que está o estado das suas instâncias, tá? Então, basta você copiar, joga no teu browser. Primeiro, eu estou mostrando ali que eu não estou utilizando o Tor. Depois eu vou setar o browser para o Tor. Aí você coloca o seu usuário, você não precisa rodar isso como root. Copia a senha, ele gera uma senha randômica. E aí estão as instâncias rodando, e como o Tor é extremamente instável, as instâncias que estão down, ou que ainda não foram carregadas, ou que por algum motivo pararam de responder, elas vão ficar em vermelho. As instâncias que estão funcionando estão em amarelo, e instâncias que estão instáveis vão ficar em amarelo. Uma vez que a tool detectou que uma instância do Tor ela não está funcionando, ele baixa ela, por quê? Para que requisições não sejam enviadas para ela. Eu preciso que vocês tenham isso em mente, porque isso é o básico do Splitter, e tudo que eu vou explicar vai passar em torno disso, que é basicamente um load balance entre várias instâncias do Tor, ok? E aí, nesse momento, eu estou setando o navegador. Detalhe que, como eu faço um load balance entre várias instâncias, cada instância está amarrada em um país diferente. Então, para cada requisição que eu enviar, ou cada TCP stream que eu enviar, ele vai ser estabelecido usando uma sequência quase única, por não se dizer única, de uma combinação de entry node, middle node e exit node do Tor. Isso por quê? Para reduzir as chances de que eu reutilize um relay do Tor adulterado. E por que isso? Porque nós vamos falar de técnicas de de-anonimização. E as técnicas de de-anonimização, basicamente, os caras estão adulterando um monte de relay do Tor para identificar quem é que está utilizando o Tor. Então, quando você acha que você hoje, você está rodando lá o seu Tor browser, que você está seguro, que você está anônimo, de fato você não está. E eu vou provar por quê, eu vou mostrar para vocês por que disso, tá? Como um plus, agora vocês vão ser capazes de rodar, de acessar vídeo no YouTube. Aqui eu só estou provando que eu ainda estou no Tor. Então agora vocês vão conseguir acessar vídeos e consumir mídia via Tor em alta definição. Por quê? O load balance entre várias instâncias
dividiu essa carga, e eu faço um tuning agressivo nas instâncias do Tor, antes dele criar o circuito, para que eu tenha uma resposta rápida. Porque o problema do Tor, todo mundo sabe que o Tor é lento. Aliás, está melhorando bastante. Está melhorando muito, mas, no geral, alguém aqui já tentou fazer um dump via Tor? Ninguém levanta a mão, né? Só tem white hat nessa porra. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Então, assim, aqui você vai ver, esse vídeo ele só estava disponível em 720p. E olha aqui embaixo a velocidade que isso está sendo carregado. Tá? Então, ou seja, ele está fazendo o load ali e vai embora. E ali em cima, vocês verem, eu habilitei as estatísticas para nerds, então você vê que esse vídeo está realmente em 720p. Tá? E aí, o vídeo já fez o load, já carregou. Então, não vai ter mais delay disso. E aí eu mostro um segundo vídeo, só que esse em 1080p. Eu fiz testes, eu moro na Europa, e a internet lá, no geral, é bem rápida. Então, eu fiz testes e eu consegui, dependendo do estado do link, quase assistir em 4K. Foi uma antes de 4K. Então, assim, isso vai depender do número de instâncias que você vai colocar e, mais ainda, de quais países você vai selecionar para compor a sua lista de países que você vai utilizar dentro do splitter, ok? Então, o que eu fiz, basicamente, nessa versão que já está disponível no GitHub, eu fiz uma análise dos países com as melhores taxas em relação ao número de máquinas, etc., e questão de banda também, e já deixei. Tem uma seleção de 32 países, só que tem um país nesse meio aí, dessa versão que está no GitHub, que eu vou recomendar vocês tirarem. E eu vou mostrar isso aqui na palestra e vocês vão entender por que eu vou falar que é para tirar esse país, que não é para utilizar. Vocês vão entender mais para frente. Então, vocês viram aí, o vídeo carregou em 1080p via Tor. Eu não sei se alguém aqui já usou Tor no passado, mas isso aqui, até pouco tempo, era algo, por assim dizer, quase que impossível. Concordam? Ok, então vamos começar. Era meu sonho fazer isso, mano. Fazer uma palestra de trás para frente, mostrar primeiro a demo e depois... Mas tem mais demo, calma, tem mais demo. Um pouco sobre mim. Eu sou membro do DC Labs, eu não sei se alguém aqui já ouviu falar do DC Labs. Também sou membro fundador do Área 31, Hackerspace. Atualmente estou trabalhando na EPAM, é uma empresa russa, mas eu estou fixado na Polônia. Algumas empresas pelas quais eu já trabalhei, eu já fiz serviços relacionados, algumas palestras que eu já tive a honra de participar, e é isso, não tem nada muito importante sobre mim, não. Vamos lá. Bom, a motivação, aqui é a nossa agenda, a minha motivação para isso, né? Por que eu decidi entrar nessa pesquisa? Foram quase 5 meses de pesquisa, foi muito corrido, porque eu queria terminar esse paper a tempo para estar aqui falando para vocês, e fiquei até surpreso dessa merda ter sido aprovada. Então, assim, o básico do Tor, a anatomia dos ataques relacionados à rede Tor, que são ataques de de-anonimização, para a gente entender um pouco sobre como que essas técnicas de de-anonimização geralmente funcionam. Alguns pontos fracos dessas técnicas de de-anonimização que eu consegui mapear, e são os pontos fracos que o splitter vai tentar explorar, por assim dizer, para tentar quebrar a correlação. E a gente vai entender o porquê que é importante você quebrar a correlação. O splitter em si e etc. Ok. Bom, motivação. Privacidade é só um sonho, né? Todo mundo sonha que você tem privacidade, mas hoje o seu cliente de e-mail não te dá não é por padrão, não é trivial que você faça uma criptografia de um e-mail. Todo mundo está confiando no WhatsApp, Telegram, a porra toda, e manda nudes e manda o caramba, na esperança de que só aquela pessoa está vendo do outro lado. Uma coisa que eu aprendi sobre criptografia é básico. Quem controla a chave privada consegue abrir a mensagem. Ponto final. Se você não controla a chave privada, meu amigo, é difícil você garantir que só você está vendo aquilo. Então, eu gostaria, inclusive, de sugerir o Conversations como um opcional aí para quem precisa trocar mensagens sigilosas, ao invés de utilizar aí o WhatsApp e Telegram. Outra motivação. A rede Tor, no geral, era muito lenta. Ela
tem muitos relés que são extremamente lentos. E, então, no momento que o seu circuito do TOR está sendo formado, se ele pegar um relay que está num país lento, tipo Índia, tipo Brasil, por exemplo, que tem um monte de relay lento, toda a sua conexão vai ser impactada. Então, por isso que no geral a galera fala, pô, mas o TOR é muito lento. Mas é por causa disso. Então, isso vai depender de qual instância que ele está, em qual país que ele acabou pegando. A gente tem uma quantidade absurda de técnicas de de-anonimização. Quando eu comecei a pesquisa, eu não imaginava tantas. Uma primeira que eu fui ver, inclusive eu até separei ela aqui, ela é de 2001 e de 2002, se eu não me engano. E a rede Tor, naquela época, ela era composta por 40 máquinas. E os caras adicionaram apenas 4 máquinas adulteradas, e os caras foram capazes de interceptar ou entrar no meio, né, fazer ali o main demida, por assim dizer, de quase 34% de todos os circuitos que estavam sendo usados, apenas com 4 máquinas. Né? É lógico que hoje em dia... Tem alguém do Projeto Tor aqui? Não, ninguém? Hoje em dia a rede está muito maior, mas ainda assim, na mesma proporção que a rede Tor está crescendo, o número de relays adulterados também, a gente pode esperar que isso também está crescendo, porque hoje em dia é trivial, porque vocês acabam utilizando o Tor só na hora de fazer a merda. Ninguém utiliza o Tor o tempo todo. Então, assim, todo mundo sabe que se tem alguém utilizando o Tor, é algo muito ruim. É algo muito errado, por assim dizer, que está passando ali. Espero que isso mude depois do Splitter, de verdade. Porque agora vocês vão ter condições de utilizar o Tor para tudo. E utilizar de forma concisa. Então, aí vem o desafio de dificultar essa correlação, porque a gente vai ver que a grande maioria das técnicas, o ponto forte da técnica é a capacidade do adversário de correlacionar a informação que ele capturou. Ele capturou isso, seja no entry node ou no exit node, e ele vai precisar fazer a correlação. A correlação é uma palavra que vai aparecer muito nos papers, que aparece muito nos papers que eu analisei para criar isso aqui. Ok. Bom, o básico sobre o Tor, só para a gente nivelar um pouco. Alguém tem pointer que pode me prestar? Não? Tem? Você me presta, por favor? Então, assim, o básico sobre o Tor, tá? Então, a princípio, a sua máquina vai selecionar, vai baixar ali a lista dos nodes, e o Tor ele seleciona os nodes que vão compor o circuito de forma aleatória. Então, basicamente, a sua máquina se conecta no entry node, o entry node está conectado no middle node e o middle node no exit node. A importância disso Vê aí, Sachel caiu, vê aí. Caiu aí, tá tranquilo então. Então, beleza. Então, aqui, você se conecta no entry node, tá? E a sua requisição, uma vez estabelecida essa conexão aqui, isso é uma curiosidade que às vezes o pessoal não entende isso. Uma vez que isso aqui foi estabelecido, que esse circuito foi estabelecido, essa conexão ela vai permanecer estabelecida, mesmo que você já não esteja mais conectado. Ela permanece durante um tempo aqui. Eu não lembro agora exatamente quanto tempo, mas por que ela permanece já estabelecida? Porque para o próximo usuário que selecionar a mesma combinação de entry node, middle node e exit node, essa conexão já está estabelecida. Então, vai ser bem mais rápido para o próximo que vier estabelecer aquilo ali. E aí, outra coisa que é importante falar sobre isso aqui, é que a sua conexão ela vai permanecer no Tor durante 10 minutos. Guardem isso, é importante esse número. 10 minutos vai ser o tempo que esse circuito do Tor, por padrão, ele vai permanecer estabelecido. E por que 10 minutos é importante? Porque muitas técnicas de de-anonimização, elas dependem que você permaneça conectado, utilizando o mesmo TCP stream, por um determinado tempo. Porque eles precisam injetar uma pattern para te identificar no meio de tanta gente que está utilizando aquilo ali. Porque, no geral, não tem só você passando o dado aqui. Então, eles precisam saber quem é quem. E aí eles vão injetar uma pattern, que nós vamos falar depois sobre isso, para saber te diferenciar. E aí eles vão correlacionar. Daí eles vão correlacionar o entry node com o exit node. Então, eles vão fazer uma correlação aqui. Essa correlação ela envolve característica do tráfego e, principalmente, tempo. Então, porque eles precisam analisar
eles vão procurar pela pattern injetada, cada técnica tem a sua pattern, e vão olhar aqui o tempo, correlacionar o tempo para saber que é você e que não é outro usuário, porque outro usuário também pode ter sido infectado ou ter absorvido a pattern, e nós vamos entender isso depois. Está tranquilo, pessoal? Estamos juntos? Beleza. Então, vamos lá. A importância aqui do Entry Node. Esse aqui, ele é sensível. E por que ele é um alvo muito alto das técnicas de anonimização? Porque é o primeiro no qual você se conecta. Então, se o cara ele adulterou isso aqui, ele sabe quem é você. E daí, o que acontece? Por isso que a gente fala para nunca conectar diretamente. Nunca conecte no Tor diretamente. Você sempre precisa fechar uma VPN para depois se conectar no Tor. Por quê? Se você conecta diretamente, você está expondo diretamente o teu IP. E se esse aqui tá adulterado, você já se ferrou. Depois, eles também, é bem comum, deles pegarem o Exit Node. Por quê? Daí eles vão saber para onde você está indo. E qual que é a importância do Middle Node? O Middle Node, basicamente a função dele é quebrar a correlação natural. O que eu falo de correlação natural? De qual site você está acessando. Por quê? Passou pelo Middle Node. Então, o Entry Node só conhece você e o Middle Node. O nó do meio só conhece o Entry Node e o Exit Node. O nó do meio não conhece você. E o Exit Node só conhece o seu destino e o nó do meio. Ou seja, o nó do meio, ele quebra a correlação natural disso aí. Está tranquilo? Beleza. Agora a gente começa a falar um pouco sobre as técnicas. Pessoal, não tem como eu entrar em detalhes sobre elas. São muitas. Eu selecionei as 3 principais. Acho que eu vou falar só de 2, porque tem muita coisa para falar. E, basicamente, esse aqui é um dos papers mais antigos que tiveram. E você vai ver que a grande maioria das outras técnicas fazem referência a isso aqui. Tá? Basicamente, esses caras eles conseguiram identificar quem é, identificar em qual posição o relay adulterado deles está, e assim que eles percebem, olha, esse aqui está no Entry Node, esse aqui está no Exit Node. Beleza, a gente consegue correlacionar aqui e a gente vai conseguir saber o que esses caras estão navegando. E aqui foi aquela que eu falei. Eles adicionaram 4 máquinas maliciosas e foram capazes de correlacionar 34% dos 10 mil paths que foram gerados naquela época. Ou seja, 4 máquinas comprometeu praticamente 35% da rede Tor, naquela época. Então, vocês estão começando a entender o porquê que é interessante para essas agências de espionagem encher o Tor de relay adulterado, é por causa disso. Bom, a Practical Congestion Attack on Tor using long paths. Essa aqui foi interessante porque foi uma das primeiras que infectou o usuário. Então, a partir dessa aqui, começou aquela história, olha, não habilita o JavaScript quando você está usando o Tor. Mas por quê? Tem gente que não entende o porquê. Essa técnica aqui, quando o cara acessava e ele passava no Exit Node, ele fazia download de um JavaScript malicioso. Esse JavaScript malicioso, ele começava a mandar requisições para um servidor que o adversário controla. E daí o cara conseguia ter noções, porque muitas vezes eles tentam fazer isso aqui sair fora da rede Tor. Seja um leak de DNS, seja se você não configurou o firewall direito, a porra toda. Entendeu? Então, é muito importante vocês pensarem no seguinte, se você decidiu trabalhar com Tor, você tem que saber que você precisa blindar 100%. Fazer só a metade não funciona. Essa aqui, a galera utilizou a latência. Eles fizeram vários testes de latência, e através da latência, pelo simples fato de fazer um relay do Tor ficar lento, a galera consegue saber e identificar a sua rota. E se a sua rota estiver passando por um relay que é adulterado deles, ótimo. Basta fazer a correlação e game over. Eles sabem quem é você, sabem para onde você está indo, sabem para o que você está acessando. Não vou entrar em detalhes. Pessoal, é sério, vocês precisam ler o paper. Não dá para entrar em profundidade nessas técnicas. Essa é a minha favorita. Por quê? Eles estavam aplicando correlação e análise estatística de tráfego, utilizando o protocolo
da Cisco NetFlow a nível de router. Só que eu não estou falando do router da tua casa, eu estou falando do router da operadora. Estou falando a nível global, tipo, do país, tá ligado? Então, o que essa galera eles fizeram? Eles mapearam os relés do Tor, basicamente, e aí eles colocaram qual que é o roteador que está mais próximo do exit node. Beleza, é esse aqui. De quantos exit nodes do Tor a gente tem? Ah, tem esse. Beleza, vamos adulterar todos. Qual os outros roteadores que estão próximos do entry node? Então, esse. Então, eles adulteraram esses roteadores a nível global, e aí a gente tem esse cenário aqui. Você acessa um site lá, para ver sua pornografia de anão, comprar suas coisas ilegais, etc. Eu não sei para que vocês usam essa porra. Peguei pesado, né, mano? Foi mal, gente. Então, eles adulteram esse servidor e colocam um arquivo malicioso lá dentro. Quando você vai acessar esse servidor, sem que você queira, você vai fazer download desse arquivo. Características sobre esse arquivo. Ele pode ser uma imagem, ele pode ser um vídeo, ele pode ser qualquer coisa que seu browser vai fazer download automaticamente. Então, você não controla isso, porque seu browser já vai baixar isso automaticamente. Daí, eles começam... Não dá para ver aqui, porque a imagem está bem ruim, mas tem um zigue-zague aqui. E é a pattern que eles injetam. Tá? Eles criam um distúrbio no tráfego de rede para que eles consigam identificar esse distúrbio na hora que ele for voltar para a rede Tor, aqui, e eles correlacionam isso na hora que sair da rede Tor. Então, nesse caso aqui, eles não precisaram tocar na rede Tor. Eles não precisaram infectar nenhuma máquina, adulterar nenhuma máquina. Então, ainda que você consiga ter certeza que você não está utilizando um relé do Tor adulterado, a galera te pega. Ainda que você não estiver usando um relé do Tor adulterado, eles vão te pegar com isso aqui. E essa técnica é absurda, porque a galera conseguiu... Está aqui, ó. Eles conseguiram, no mundo real, não estamos falando de teste acadêmico, nós estamos falando do mundo real. Eles conseguiram identificar 81,4% das pessoas com precisão. 81,4%. E você achando que você estava, né? Agora, eu tô ligado. Tá todo mundo preocupado agora. Então, vamos lá. Então, aí eu comecei a analisar essas técnicas e pensar, porra, caralho, nós estamos fodidos. E aí eu pensei assim, muitas dessas técnicas, aí eu comecei a analisar o que essas técnicas têm em comum, tá? Em comum, a grande maioria delas tem em comum o seguinte, eles assumem que você vai utilizar o mesmo circuito do Tor para transferir a pattern, então, ou seja, vai passar pelo mesmo entry node, exit node, middle node, então eles estão assumindo aquilo ali em algumas dessas. O mesmo path global, o mesmo caminho global, então, por exemplo, a sua conexão sai da África, entry node, middle node, Europa, exit node, Estados Unidos, para atingir o site do Curu. Quer dizer, para atingir o site do seu alvo aqui embaixo. Então, assim, e aí, nesse caso, eles assumem que você está utilizando o mesmo path global. Vocês assumem que ele também assume, em algumas patterns, que você está utilizando o mesmo TCP stream. O que é o TCP stream? Básico, né? Que é aquela conexão que já foi estabelecida. Ou seja, você vai fazer um download ininterrupto. Então, conectou, fechou o three-way handshake, baixa tudo. Então, isso daqui é extremamente importante nesse tipo de técnica que eu mostrei anteriormente. Tá? Então, e também você precisa trocar, enviar e receber uma certa quantidade de dados. Porque quando você está falando de estatística, você está falando da análise de rede, você depende de uma certa quantidade de dados, né? Para que você tenha dado para analisar. Bom, e aí vem, como que essas técnicas podem falhar? Como é que eu poderia fazer para essas técnicas falharem? Então, se nós, como usuários de redes anônimas, se a gente for capaz de afetar a capacidade do adversário de coletar uma quantidade mínima de dados, essas técnicas podem falhar. Porque pode ser difícil você correlacionar e analisar uma quantidade muito pequena de dados. Se a gente for capaz de criar distúrbios relacionados ao tempo, por exemplo, se você está utilizando um nó adulterado, ainda que você troque para outro circuito, você forçou ali a troca do circuito,
Na hora que você voltar a utilizar o mesmo circuito adulterado novamente, o cara vai continuar vendo os seus dados. Então, ele pode utilizar, quando você retornou, ele continua analisando os seus dados, ele junta isso tudo e assume, olha, esse cara aqui está acessando o site tal, comprou isso, fez aquilo, enviou essa requisição. Então, ou seja, ele vai conseguir montar ali um histórico daquilo que você fez. E, o mais importante, identificar a pattern que o cara injetou. Cada técnica tem uma pattern. Tem uma técnica que os caras estavam utilizando e analisando o quanto que o equipamento esquentava, velho. É absurdo. Os equipamentos da RedTop, tipo, o roteador, quanto que ele está esquentando, e os caras conseguem ver, através do quanto que ele esquentava, porque isso fazia com que a máquina respondesse mais ou menos lento. Coisa de louco, mano. É umas paradas que é sinistra. Vocês têm que ver os papers, sério mesmo. Então, vamos lá. Tá, e aí vem, né, o exploit. Porra, como é que a gente iria explorar esse negócio? Como é que a gente iria explorar essas supostas vulnerabilidades? Então, a gente precisa forçar um circuito diferente do Tor, diferente do TCP Stream anterior. Né? Então, para cada TCP Stream, para cada requisição que você fizer, a gente precisa fazer isso passar por um circuito do Tor diferente. Lembrando, circuito do Tor, entry node, middle node, exit node. Então, a gente precisa forçar um diferente para cada requisição. A gente precisa forçar um caminho global diferente. Ou seja, se antes o seu dado estava passando Brasil, Estados Unidos, Europa, agora você precisa mudar para cada requisição. Controlar ou criar um distúrbio no Tor em relação a tempo, para quando você iria utilizar o mesmo circuito novamente. Porque a geração de circuito ela é aleatória. Então, se agora você está utilizando um circuito adulterado, se você for só a troca, pode ser que você não esteja, mas daqui a pouco ele vai gerar de novo e você pode cair num adulterado de novo. Então, você precisa, de certa forma, controlar isso daqui. Por último, controlar o tempo de vida do TCP Stream. Ou seja, você não pode permanecer, a sua conexão não pode ficar estabelecida durante o tempo necessário que essas técnicas precisam para transmitir o dado. Né? E aí eu vim com o splitter, que foi basicamente nessa ideia. Então, quem quiser fazer download, está aqui o paper, o source, e tem uma imagem do Docker pronta. Vamos lá, sério, tem muita coisa para falar. Então, assim, o splitter, ele vai forçar o Tor a trocar esse circuito toda hora. Por padrão, ele troca 10 minutos. Só que o que acontece? Dentro do contexto do splitter, ele troca 10 segundos. Então, se ele iria trocar em 10 minutos, eu forço para 10 segundos. Por que 10 segundos? Porque 10 segundos é o tempo limite. Se você tentar trocar antes de 10 segundos, você vai ver essa mensagem de erro aqui no log do Tor. Tá? Então, a gente já está dentro do limite. E aí, o seu caminho, tá? O caminho que o TCP Stream, que o pacote vai percorrer, é basicamente esse. Ele entra no HAProxy, porque o splitter é uma solução que utiliza 3 ferramentas juntas. Tá? O HAProxy, que é um proxy de alta disponibilidade. Alguém já trabalhou com HAProxy aqui? Os manda a infra aí, velho. O Privox, por que eu estou tendo que utilizar? Por que eu estou utilizando 2 proxies? Porque o HAProxy está conversando na camada 7, o Privox e o Tor, a instância do Tor, ele utiliza SOC. Então a gente precisa fazer uma tradução da camada 7 para a camada 5 aqui. Então o Privox faz esse nó do meio aqui. E daí sim, aí entra entry node, middle node, exit node e chega no destino. O caminho inverso, a resposta vai fazer o caminho inverso aqui. Beleza, você deve estar se perguntando, porra, como é que você vai controlar qual país que o Tor está utilizando? Basicamente, dentro do Tor, você tem um arquivo de configuração que você consegue definir qual entry node você vai utilizar. Deve estar uma merda para ver isso aí, né? Mas aqui em cima, eu estou definindo que apenas a Alemanha vai ser utilizada como entry node. Então, todos os circuitos que essa instância gerar, vai ser apenas a Alemanha como ponto de entrada. Como exit nodes, eu coloco qualquer país da minha lista de países que eu previamente estabeleci, exceto a Alemanha. Por quê? Porque aí eu forço o meu pacote, o fluxo TCP, ele fazer um caminho geográfico diferente. E, como exclude nodes, eu coloco todos os outros países. Todos os outros países que eu não quero usar.
Isso vai forçar o Tor a tentar... Valeu. Isso vai ter... Eu não sei se fica pior para o irmão da câmera ali, mas deixa quieto. E eu não sei se... Perdi o que eu ia falar. Tá. Aí o Tor ele vai gerar os circuitos respeitando isso daqui, ok? Então vamos. Então isso aqui é uma visão geral de como que a coisa funciona. A requisição chega, o HA proxy faz o load balance para uma dessas instâncias, tá? A instância está amarrada num país diferente, a próxima requisição pega outro país, a próxima requisição pega outro país, lembrando, outro país, outro circuito, o que significa entre node diferente, middle node diferente, exit node diferente. Na medida do possível, claro. Tá. Essas instâncias aqui, eu controlo o tempo de vida dela. Lembra que a gente precisa controlar o TCP stream? A gente precisa cortar o download, a gente não pode deixar que isso permaneça conectado durante tempo suficiente. Então, essas instâncias elas têm um tempo de vida, e basicamente o ciclo de vida delas é esse aqui. Baseado na lista de instâncias ativas, ele seleciona uma que não foi trocada previamente. Então, ele pega uma que ainda não foi trocada, seleciona um país randômico da sua lista, dos países que ainda não estão sendo utilizados, escreve o arquivo de configuração, tá? Escreveu o arquivo de configuração, ele starta a instância... Essa porra aqui está errada. Ele inicia a instância, tá? Ele inicia a instância do Tor, então o Tor vai começar a gerar os circuitos, etc, etc. Ele vai forçar um novo circuito, que é aquele distúrbio de forçar um novo circuito ser gerado. E, quando essa instância já foi usada por um período X de tempo, que vocês podem definir, ele mata essa instância e o ciclo recomeça. Tranquilo? Bom, o arquivo de configuração do HA proxy fica assim. Ele coloca as instâncias do Tor em ordem aleatória. Por quê? Porque o HA proxy, por padrão, ele utiliza o round robin. Então, o round robin, por si só, ele acaba gerando uma pattern. Tá? Uma pattern de qual sequência você vai enviar as requisições. Então, alguém que está observando o seu tráfego, ele poderia assumir qual que é o próximo requisição, só que isso aqui vai ser randômico e dinâmico. Então, ele vai trocando esses países aqui. Eu também incluí um health check. E esse health check, vocês precisam ter cuidado com isso. Porque ele envia uma conexão para verificar se essa instância do Tor está resolvendo o nome e ela está realmente apta para ser utilizada. Tá? Então, uma vez que ele testou essa instância, se ela não estiver respondendo, ela é marcada como vermelho. E aqui você vai ver, porque é extremamente instável. Na hora que ela ficou vermelha, essa instância saiu do farm. E aí, a próxima requisição ela não vai tentar ser enviada para uma instância que está down, para algo que não está funcionando. E isso faz o splitter ser bom, faz ele ser rápido. Por causa que eu não envio requisição para algo que não está funcionando. Então, ficou um pouco melhor, mas, obviamente, tem melhores formas de ser feito isso aqui. Bom, e aí vai. Por que eu chamo isso de splitter network? Porque você consegue criar a sua rede do splitter. Você consegue distribuir isso globalmente de uma forma muito melhor e que vai dificultar ainda mais a correlação natural entre você e a rede Tor. Por quê? Você vai sempre se conectar em uma VPS que você comprou aí, eu não sei como você vai querer comprar isso aqui, no nome de quem, etc., não sei, problema de vocês. Então, você se conecta nisso aqui, utilizando uma VPN, tá? Da escolha de vocês, eu iria recomendar aí o WarIGuard. Tem alguém utilizando o WarIGuard aqui? Boa, é rápido, né, mano? Você curtiu? Eu curti pra caralho também. Então, beleza. Aqui você se conecta na sua VPS como você quiser. O script do splitter vai estar rodando aqui. Então, não tem... a sua máquina ela não está se conectando no Tor. Não tem conexão Tor vindo para a sua máquina. Por que não? Porque a sua máquina está conectada num servidor de VPN pública, mano. Ou seja, e através desse servidor de VPN pública é que ele vai gerar a conexão com a rede Tor. Então, a conexão com a rede Tor acontece aqui, ó, e você está aqui. Então, ou seja, tem várias conexões aqui que quebram a correlação natural entre você e a rede Tor. Tranquilo? Então, você consegue escalar isso de forma global, colocando várias VPS aí, rodando o splitter, através do globo. E aí você usa um HA Proxy Master para se conectar nessas VPS que você tem. E aí o seu tráfego vai ser dividido, né, entre o país e depois
cada um vai para um país diferente, e o splitter, por si só, ele já está fazendo aquela divisão dele. Bom, beleza. E aí eu fui tentar fazer uma prova de conceito, que foi basicamente isso aqui, ó. Eu declarei uma função que ela simplesmente vai mandar uma requisição para uma API dessas que mostra o IP. Caralho, cadê o negócio? Está aqui. Então, basicamente, ela envia um curl, aí, uma requisição para uma API dessas que mostra o IP, e eu coloquei isso para rodar em loop dentro do splitter para ver com qual frequência, aqui é a API que eu vou acessar, com qual frequência esse IP iria repetir. Então, eu coloquei aqui 10.000 requisições, e ele vai executar essa função simples de shell script. O script também está escrito em shell script. Por que shell script? Porque é mais fácil, né, mano? Se você não sabe shell script, mano, desculpa, não tem muito o que fazer. Então, aqui, em relação a tempo, aqui... então, aqui, em relação a tempo, aqui, então você vê as requisições, e você vê que cada vez que ele enviou um request, a gente está indo para um IP diferente. E aí eu já sei o que vocês estão pensando. Vocês vão usar isso aqui para fazer merda. Enfim. Então, está aí, ó. E aí ele começa a mandar e cada requisição vai para um IP diferente. Por quê? Só que aqui eu só consigo analisar qual exit node que saiu, saca? Então, é um teste simples que qualquer um pode fazer utilizando o splitter. Voltando. Então, para 10.000 requisições que eu enviei, tá? Eu montei o lab da seguinte forma. Eu coloquei 32 países disponíveis na minha lista, tá? E eu coloquei 20 instâncias simultâneas do Tor. E eu coloquei a rotação, porque ele vai trocar os países de 10 instâncias por vez. Então, se eu tenho 20 instâncias, eu forcei a troca de 10 simultâneo, eu ainda vou ter 10 online para eu sempre utilizar. E aí, enquanto ele está fazendo o rodízio. O intervalo entre a troca desses países, eu coloquei 2 minutos, e eu coloquei uma média aqui, durante o teste que eu fiz, foi de 5 a 20 requisições concorrentes por segundo. E o tempo que eu demorei para gerar essas 10.000 requisições foram 34 minutos e 14 segundos. O resultado dessa merda toda aqui, que ninguém prestou atenção, é isso aqui, ó. Então, são todos os IPs, todos os exit nodes que eu utilizei, eu peguei todos eles, e fiz uma média de quais foram o pior caso, o pior cenário, tá? Quais que repetiram mais. Porque, uma vez que esse exit node está repetindo, significa que o meu dado passou de novo por algo que pode estar comprometido. Correto? Então, eu peguei e fui analisar. E aí eu olhei aqui, olha, Espanha, ele repetiu 362 vezes. 362 de 10.000 requisições significa 3,6% do tráfego. Então, de 100%, esse IP aqui passou 3,6%. Aí você pensa, pô, tá muito bom, né? Porque 3,6% só, o cara vai ter só 3,6% para analisar. Só que eu ainda não fiquei feliz com isso aqui, porque quando eu fui analisar os outros IPs, eu vi que estava próximo de 50%. E aí depois eu fui querer entender isso aqui. Mas continuando aqui. Então eu peguei os 7 países mais utilizados, tá? E a soma total desses 7 países, ou seja, assumindo que o mesmo adversário ele controla tudo isso aqui, todos esses 7, no final ele só capturou 17,9% do total de tráfego. Então, se antes ele precisava de 100% para analisar, fazer a correlação e etc., agora ele só tem 17,9%. Se vai ser suficiente para ele correlacionar e saber quem eu sou, eu já não posso responder. Bom, aí eu fui analisar esse IP, porque quando eu joguei isso num gráfico que eu fui ver, eu vi essa curva extremamente acentuada aqui. E aí eu fui analisar que isso aqui, esses 362, alguma coisa, vinha desse IP aqui, que ele é da Espanha, tá ligado? Não vai dar para, eu não acho que lá no fundo não vai dar para ver, mas esse aqui que eu destaquei, ele tem a banda de 10 mega por segundo. Esses de baixo tem alguns abaixo de 1 mega. Então, ou seja, por padrão, o splitter ele evita de utilizar isso aqui, porque é lento. Ele não vai conseguir me responder em tempo hábil, então, geralmente, o splitter dá um timeout. E aí ele acabou repetindo mais nesse cenário aqui. Então, aí eu peguei esse mesmo IP, o pior caso, que é o 3,6%, e eu fui olhar com qual frequência eu repeti aquele IP.
com qual frequência ele foi utilizado, qual que é o intervalo de tempo que eu acabei utilizando ele novamente, né? E aí eu olhei aqui, que eu vi que chegou aqui a 4 minutos, 5 minutos, e esse intervalo ele é randômico, porque o splitter gera essa randomização de em qual tempo que ele vai matar o TCP streaming, em qual tempo que ele vai matar a instância. Por quê? Para evitar justamente criar uma pattern. Então, isso daqui, eu tenho esperanças de que isso aqui vai prejudicar ainda mais a correlação de tempo de quem foi capaz de capturar esses dados aqui. Em termos de estabilidade, cara, eu odeio esse tipo de palestra assim, que eu tenho que mostrar gráfico, essas coisas. Sério, estou me matando aqui. Porque eu prefiro fazer um negócio hands-on, saca? Quem já assistiu minhas palestras já tá ligado. Mas beleza, vamos lá, é acadêmico, né? Tem que seguir o fluxo. Então, aqui, para 10 mil requisições que eu enviei, uma média aqui de 70, vamos arredondar para 70. Deu, que porra é essa aqui? Ah, tá, deu erro 500, tá? Deu erro 500. Por que pode acontecer um erro 500? Simplesmente, ou a ponta de lá não respondeu, ou a instância do Tor foi morta no momento que a requisição, ela estava apta, no momento que eu mandei a requisição, o splitter foi lá e cortou. Então, pode dar vários erros isso aqui. 504, gateway timeout, por quê? É tudo muito dinâmico dentro do Tor, tem muita gente usando. Então, se num momento ela está boa, ela está rápida, várias pessoas podem iniciar uma conexão e aquilo dali se tornou lento. E aí vem um erro de timeout. Simples assim. Algumas considerações finais aqui, tá? Utilizar o Tor sem uma combinação de VPN mais VPS, para mim é suicídio. Porque, cara, não dá, velho. Quando vocês começarem a analisar os papers que eu coloquei na referência, vocês vão ver que está muito comprometido. Tipo, a galera, eles têm capacidade de encontrar vocês bem mais fácil. Então, só voltar um detalhe aqui que eu queria mostrar. Observe aqui, ó, tirando essa anomalia desse IP gigante que fez o gráfico subir, vocês podem notar que ficou aqui, ó, na média de 50 requisições. 50 requisições de 10 mil requisições, que foi o teste que eu fiz, significa 0,5%. Aí agora eu estou feliz. Então, isso daqui, senhoras e senhores, é a importância de você olhar quantos exit nodes aquele país tem, antes de você incluir aquele país na sua lista de países que o splitter vai utilizar. Beleza? Tá. Então, aqui, baseado nessa média aí de 0,5% de todos esses dados repetindo pelo mesmo IP, que pode ou não estar adulterado, bom, eu assumo que não tem dúvidas que o splitter vai dificultar um pouco as coisas, tá? Porque lembra que o cara, agora ele só tem 0,5% em cada relay adulterado. Então, basicamente, a gente está forçando o adversário a comprometer muito mais relay para ele conseguir correlacionar muito mais coisas. Então, boa sorte. HA Proxy ele pode ser utilizado para prover uma melhor estabilidade dentro do Tor. Então, assim, eu vou submeter essa pesquisa para a galera do Tor e eu gostaria muito que eles considerassem alguma coisa nessa linha para que fosse implementado por padrão no Tor. Porque aí a gente ia ter uma estabilidade melhor e um load balance maior dentro da rede do Tor e não ficaria aquele negócio, porra, você está 10 minutos esgoelando a mesma conexão, tá ligado? Sendo que a rede do Tor está muito grande, pode ser muito melhor distribuído essa carga aí. Você explicou que aqueles nodes que você deixou do lado de fora são justamente, desculpa, os países que você deixou do lado de fora são justamente porque não tinham nodes suficientes, não é isso? Exato. Gostaria de saber se a escolha da Alemanha como node de entrada tem a ver com... Não, calma. Isso não é fixo. É randômico. Toda hora ele vai pegar um país randômico da sua lista. Não é fixo a Alemanha. Tá. Toda hora ele vai gerar um randômico. Para cada instância do Tor, ele passa num país randômico. Na próxima vez que eu matar aquela instância, ele vai pegar um país diferente para ser utilizado. Se você está forçando o entry node, então aquele país vai ser forçado para ser o entry node. Aí, se você quer forçar o exit node, por exemplo, num contexto de pentest, por exemplo, às vezes você está num pentest, a gente estava conversando sobre isso, né, Espreto? Às vezes você está num pentest e o cara está te bloqueando, ele está bloqueando o teu IP, por exemplo. Você fez uma quantidade,
alguns números de requisições, ele não tem uma blacklist de Tor, ele só apenas está bloqueando o IP. Então, a próxima requisição que você mandar com IP diferente, possivelmente ele não está bloqueando, então o ataque segue, correto? Então, nesse caso, você pode, por exemplo, forçar o exit node, que aí você vai ter sempre o IP passando por uma saída diferente. Então, se você estabeleceu 20 instâncias, você vai ter 20 IPs diferentes para bater no cara, sacou? E aí vai, em round robin. Então, assim, a Alemanha ela não é fixa, nenhum país é fixo. A randomicidade é uma coisa linda. Então, assim, eu utilizo isso bastante justamente para não gerar uma pattern de tráfego, para não ficar assim, muito evidente que você está usando o splitter, para não ficar muito evidente que você está usando Tor, para ficar exatamente algo imprevisível, por assim dizer. Prossiga. Cara, meus parabéns pelo projeto, viu? Ficou Obrigado. foda pra caralho. Eu vi ali que tu mostrou no padrão, onde ele mais repetiu, geralmente onde o link é maior. Se, por exemplo, num cenário onde um Estado-nação pode, por exemplo, subir links com maior disponibilidade e maior velocidade, isso não poderia comprometer esse esquema? Primeiro, ele não repetiu quem o link é maior. É porque só tem 3 exit nodes disponíveis naquele país. Por isso que ele repetiu quem é maior. Porque os outros não me respondiam em tempo suficiente. Então, por isso que ele pegou o maior. Então, é aí que está o tempo, a sacada. Você precisa, antes de considerar um país na tua lista, você precisa ver quantos exit nodes você tem disponíveis. Porque ele vai gerar, ele vai distribuir isso dentro daqueles exit nodes de forma o mais igualitária possível entre eles. Então, não é fixo um só, ok? Tem mais? Parabéns pela pesquisa. Obrigado. Ainda nessa linha, você acha que você fez? Você tirou um certo viés do tráfego ali de alguém que está tentando identificar. Esse alguém que está tentando identificar poderia inserir nós com a disponibilidade maior, ainda nessa linha. Claro, é o que eles fazem, na verdade. Então, você acha que, muito embora tenha essa aleatoriedade ali, acha que vai ter uma tendência de tráfego para aqueles exit nodes com maior potência de tráfego? Independente... Como você, minha questão é, como você enxerga esse tipo? Ah, tá, eu entendi o que você quis dizer. Primeiro é importante entender o seguinte, essa preocupação com quem tem mais banda existe, óbvio. E você vai controlar isso de acordo com o seu timeout, porque você pode definir o timeout. Se você coloca um timeout muito pequeno, obviamente ele só vai dar prioridade para quem tem mais banda. Só que a questão aqui, senhoras e senhores, não é o fato de você não utilizar um relé adulterado. Eu estou assumindo que esses relés estão adulterados. A questão aqui é não deixar que ele colete, que o seu adversário colete dados o suficiente para conseguir criar uma correlação. Porque todas essas técnicas, ela tem uma margem de falso positivo, tá ligado? Ela tem uma margem de falso positivo. Tudo isso aqui que vocês estão vendo passando aqui enquanto a gente troca essa ideia, está passando pelo Tor. Então, vocês viram aqui que o site do Terra está carregando razoavelmente bem, e etc. Ficou claro isso para você? Tá? Então, assim, a questão de ter mais banda, ele vai sempre gerar tráfego e usar aleatório. Então, você pode definir qual que é a questão do timeout. Se você colocar um timeout muito pequeno, obviamente ele vai priorizar quem está respondendo mais rápido. Mas não necessariamente ele vai pegar o mesmo IP, por quê? O país ele só vai ficar disponível durante um determinado período de tempo que você define, que é o tempo de rotate do país. Então, aí você pode definir, eu quero trocar de país a cada 1 minuto. Beleza, você vai utilizar aqueles relés bons daquele país durante 1 minuto. Entendeu? Então, isso é importante, é a sacada de você controlar esse tempo. Sacou? Próxima. Quem? Parabéns pela pesquisa, muito Obrigado. legal. Minha pergunta pelo que eu vi, primeiro passa pelo hproxy e depois privproxy, né? Privox. Privoxy. Não conheço as soluções, mas não é um pouco perigoso, talvez, confiar nesses proxies para fazer todos os requests sobre eles? Está tudo na sua máquina, são open source, e o Privox foi feito para ser utilizado com o Tor. O hproxy ele não mostra, ele não é visível que você está usando o hproxy. Ele não se anuncia, tá? Então, assim, ele é bem tranquilo, eu fui muito cuidadoso na escolha disso. Sempre tem risco, cara. Sempre tem risco. Se eu falar que não tem risco, não tem como. Tranquilo? Boa tarde. Quem? Cadê onde? Ah, ok.
Você falou que tem um tuning agressivo para conseguir melhorar a performance do Thor quando você mostrou a parte do vídeo. Esse tuning ele tem algum parâmetro de randomização ou ele pode ser usado para fazer um fingerprint nas conexões? Ele tem um parâmetro de randomização justamente para dificultar o fingerprint. Só que eu fiz esse tuning para mostrar que seria possível você ter uma velocidade rápida para algo que, na época que eu utilizava Tor, era quase impossível você ter. Então, eu queria meio que, abre aspas, impressionar vocês em relação à velocidade. Só que você precisa escolher o que você quer. Se você quer velocidade ou se você quer segurança, por assim dizer, né? Então, assim, eu não aconselho você fazer um tuning agressivo. Eu não aconselho isso porque você reduz muito a quantidade de relays que você pode utilizar, né? Porque se ele estiver lento, ele não vai causar. Então, você precisa dosar o que você quer. Se você quer estabilidade ou se você quer segurança. Eu acredito que hoje em dia a quebra do anonimato Só um minuto. Isso aqui é um teste de velocidade do Thor, viu? Só para vocês verem qual que é a velocidade. Desculpa, mestre, agora continua. Eu acredito que hoje em dia a quebra do anonimato é feita por exploração no navegador. Então, a grande maioria. Eles mandam um payload para o navegador, exploram a falha e acaba fazendo com que o navegador forneça os dados. Mas a pergunta que eu quero fazer, que o Elbert queria fazer e não quis fazer, é que alguns sites, tipo Xvideos da vida, eles pedem, por exemplo, um CAPTCHA quando você vai acessar através da rede Tor. Como você está alterando bastante o exit node, isso não quebraria de toda hora ele tentar ter que ficar pedindo e disponibilizar o serviço? Geralmente, uma vez que você autenticou, a sequência ele não pede mais autenticação. Então, uma vez que você resolveu o CAPTCHA, geralmente na próxima ele não vem. Então, porque você máquina, se mantém um cookie. O cookie, tá ligado? O cookie ainda te denuncia. Então, tem que tomar esse cuidado. Tem sempre então, tomar esse cuidado. Então, se abriu no Xvideos, viu? Se abrir no Xvideos, o cookie vai te denunciar, mano. Obrigado. E outra coisa, pessoal. O lance da VPS... Você quer perguntar, Nego? Quer perguntar? Firmeza. O lance da VPS, pessoal, vocês têm que tomar muito cuidado, muito cuidado. Tira o DNS e vocês precisam focar, dá uma olhada no paper, porque no paper eu dou uma explicação melhor, como blindar essa máquina para não deixar o dado não pode sair, só pode ter saída de dado pelo Tor. Se vazar por qualquer outra coisa, nada disso aqui valeu a pena. Então, tipo assim, tem que ser blindado. A única saída de dados tem que ser via rede Tor. Oi. Grinch, assim, eu vi que você colocou e estava falando sobre a VPS agora, né, cara? Sim. Então, o que acontece? Você já considerou, por exemplo, já que a VPS é de alguém, o entry node ser o nó da VPS? O entry node? Assim, você transformar ele no entry node da rede Tor. Não, olha, por padrão, uma vez que você está conectado no Tor, tá? Ainda que você não queira, mas se a sua conexão ela for estável o suficiente, você vai virar um entry node. Então, isso já é padrão do Tor. Mas é que daí ele não vai estar comprometido por padrão, né? Esse que é o detalhe. Sim, já que é teu. Sim. Mas como a seleção dos circuitos é randômica, e essa é a ideia de ser randômica, eu não posso assumir que eu vou sempre utilizar algo que é meu. Sacou? Porque o protocolo do Tor por si só ele é randômico na seleção de entry node, exit node, middle node, etc. Sacou? Exato. Próxima. Oi. Parabéns pela pesquisa, ficou muito legal. Eu Obrigado. tenho uma dúvida em relação a como você fez o teste da questão da frequência, porque, pelo que eu entendi, todos os seus testes foram baseados em você bater naquele endpoint para tentar descobrir qual era o node de saída que você estava. Só que você tem uma questão que você está matando os streams, os TCP streams com uma certa frequência. Então, quando você não vai prejudicar um dump de uma base... Não, quer dizer, outra coisa. Você não vai prejudicar qualquer coisa que você esteja querendo fazer, porque você está cortando o acesso do stream? Eu estava preparado para essa pergunta, eu sabia que ela ia surgir. Que fique bem claro que eu não quis dizer dump, não foi isso que eu quis dizer. Não, ninguém está falando que você já fez dump via SQL Map, mano, eu sei. Aqui, eu faço um download, tá? De uma ISO. Eu fiz um teste qualquer aqui, tá? Então, esse download, ele começa via splitter. E aí vocês vão ver que o splitter, na hora que ele cortar o TCP stream, só que observe aqui, eu estou passando o wget com tries de 5.000. Ele vai tentar 5.000 vezes caso isso aqui falhar. E esse é que é o problema. Porque a sua ferramenta ela precisa estar preparada para isso, para um corte.
Naturalmente, se você está usando um YouTube, por exemplo, se você teve um corte, ele já reconecta. Se ele já tem um cache ali na ponta, fica transparente para você. Meio que você não percebe que aquele corte aconteceu, porque ele já tinha um cache e continuou fazendo o download, saca? Nesse caso aqui, deixa eu só adiantar um pouquinho. Aqui, ó, ele cortou. Aí eu estou utilizando o wget-c para dar sequência. Então, aqui embaixo, olha, ele continua o download de onde veio. Eu vou adiantando o vídeo, eu coloquei um cronômetro ali. Olha, cortou, já tinha cortado uma lá atrás, 2 aqui, 3, 4, e ele vai cortando. 23, e ele vai cortando. Por quê? Deu o tempo máximo de utilização, corta de novo. Porque essa é a única forma que eu achei até o momento de impedir que essa pattern seja trafegada no caso daquela conexão lá. Outra coisa, se o cara onou tua máquina, ele vai perder ali a conexão dele. Mas aí já é caso perdido, né? Enfim, é mais ou menos isso. Tranquilo, irmão? Próxima. É muito simples, é muito simples. Basta você definir qual país que você quer usar. Então, se você tem a lista de países que você quer usar, e aí você vai lá e coloca assim, eu só quero utilizar o país Rússia, por exemplo. E aí você coloca número de países que eu quero utilizar. Na hora que você vai executar o split, você coloca 1, que ele só tem 1 na lista, então ele vai pegar o único que tem, que é Rússia. Número de instâncias por país, aí você coloca 10. Ele vai tentar criar 10 instâncias do Tor, 10 conexões do Tor, saindo pela Rússia. E você pode forçar o entry node ou o exit node. Então, se você quer ter certeza que o seu tráfego vai sair por aquele país, você seta um país, coloca o número de instâncias que você quer de acordo com a estabilidade que você precisa e coloca... O que mais? Isso. E aí você coloca lá 20 instâncias do Tor e manda rodar. E aí força o exit node, no caso, que aí você sempre vai sair um e coloca o país que você quer. Se você colocar outro, ele divide para outro. O número de países que você colocar é o número de países que ele vai dividir a carga. E ele vai tentar fazer isso de forma igualitária. Dúvidas? Se eu quiser fazer N requisições saindo de uma mesma máquina, digamos que o endpoint que eu estou acessando checa o IP e a sessão é em função disso. Eu conseguiria colocar uma instância e aí fazer esse fluxo de requisições e depois fazer novamente? Se eu quisesse garantir que está saindo X requisições saem de uma mesma instância, seria esse caso. No caso é o seguinte, por padrão, cada requisição ele já vai enviar para uma instância diferente. E aí, nesse caso, sim, você precisa colocar uma instância e aí seria uma única conexão. Você coloca um país e uma instância. Aí vai ser sempre por aquela instância. Por quê? Só tem uma. Não tem o que fazer load balance nesse caso. Eu conseguiria fazer N requisições com essa mesma instância, depois matar, começar uma outra. Exato. E aí mais N com uma outra. Exato. Mas aí o que ele vai fazer, a randomização, é do circuito. Porque o circuito ele continua gerando a cada 10 segundos. Mas aí você perdeu performance pra caralho, né? Você só tem uma, né, velho? Essa aqui vai ser a última. Rapidinho. Você acha que se eu forçar o cliente a usar HTTP 1.0, onde ele abre vários TCPs para cada objeto, isso ajuda ainda mais essa ferramenta? Porque você teria múltiplos TCP streams? Porque cada TCP stream vai para um, né? Melhor ainda. Fragmentação, eu ainda não testei fragmentação. Tem muita coisa que eu preciso testar ainda, galera. Isso tá muito imaturo ainda, porque a versão 1 é a primeira. Eu estou testando isso aqui, já tem 5 meses que eu estou testando desse jeito. Tá? Coloquei minha casa inteira para sair via Tor. Minha mulher ficou sem entender por que todo site que ela vai tentar acessar aparece o CAPTCHA da Google. Mas eu precisava testar essa porra, velho. Então foi a forma que eu encontrei. Tranquilo? Obrigado, pessoal.